Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos voltando à sua presença através desse vídeo para te abençoar, para falar ao teu coração, para que você possa, ouvindo a palavra do Senhor, modificar alguns aspectos da sua vida. Hoje estaremos falando a respeito de características do povo de Deus. O texto base dessa mensagem encontra-se em Filipenses capítulo 3, verso 3, que nos diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o teu nome com gratidão em nosso coração pela salvação que temos, por teu grande amor em Cristo Jesus, que pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. Ó Deus amado, nós bendizemos o teu nome, suplicamos o teu favor para que possamos compreender essa passagem bíblica, para que ela fale ao nosso coração, para que nos modifiquemos e mudemos para satisfazer, Senhor Deus, os critérios que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Fala ao nosso coração, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para que possamos entender o nosso texto, faz-se necessário compreendermos o sentido da palavra circuncisão. E ao consultarmos o dicionário, nós lemos que circuncisão é um corte que se dá na pele do órgão genital masculino. Essa circuncisão, ela foi uma lei instituída por Deus nos tempos de Abraão. E era também uma cerimônia realizada em meninos com 8 anos de vida, e representa de fato uma aliança que Deus fez com o povo através de Abraão. Em Levíticos capítulo 12, versos 2 e 3, nós lemos: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. E faz um paralelo aqui com a mulher nos dias de sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Essa circuncisão, ela tem um sentido de um sinal de aliança entre Deus e Abraão e também dos seus dependentes. E também serve como um rito de inserção das pessoas no povo eleito. Deus torna então obrigatória essa prática de circuncisão masculina para Abraão antes do nascimento do seu filho Isaque. Então, como nós vimos, a circuncisão era observada desde o tempo de Abraão. Se para Israel era um símbolo da sua aliança com Deus, trazendo isso para os dias de hoje, para cada um de nós, nós devemos entender que Deus criou um povo que se chama pelo seu nome, que agora é circuncidado não na pele do seu prepúcio, mas circuncidado no coração pelo Espírito Santo, ou seja, passa a ter um coração obediente, receptivo e justo. Lemos também em Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Notemos, pois, que a obra realizada por Cristo, e que constitui a salvação do homem, é a que é realizada interiormente no coração, ou seja, coração mudado. Isso significa novo nascimento, no caso, não nascimento da letra, ou seja, de regras, de regulamentações,
da lei de Moisés, ou inclusive das regras impostas pela igreja, visto que o texto nos informa que esse louvor não procede de homens, mas procede de Deus. Ou seja, ao mantermos os rituais religiosos, nós acumulamos o louvor dos homens, mas não o louvor de Deus. Os homens podem verdadeiramente estar exaltando a Deus só quando verdadeiramente eles aceitam Cristo. Com isso, eles estão dizendo que estão verdadeiramente em Cristo e não nos rituais religiosos do homem. Verifiquemos que no nosso texto da inicial, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma tríplice identificação do povo de Deus, da mesma forma que o fez antes ao apresentar os falsos mestres, visto que eles queriam tornar o cristianismo uma seita judia. Eles ensinavam então que a salvação dependia da circuncisão, anulando assim a suficiência do sacrifício de Cristo. Eles pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação e que o homem tinha que concorrer para a sua salvação. Ele deveria cooperar com Deus nessa obra, circuncidando-se. Paulo então refuta vigorosamente essa heresia, mostrando que a verdadeira circuncisão não é aquela feita na carne, mas feita no coração. Paulo também nos informa que a verdadeira circuncisão é feita no coração. Mas olha o detalhe, é operada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, e não os falsos mestres, é que possui a verdadeira circuncisão. Quando ele conclui, porque nós, se referindo aos salvos, aos filhos de Deus, é que somos a circuncisão. Vejamos, pois, como Paulo descreve o povo de Deus. Em primeiro lugar, o povo de Deus é identificado pela oração. A questão não é adoração, mas a quem ela é prestada, de que forma ela é prestada. A igreja, ela adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Porque toda adoração que não é prestada a Deus, ela é uma adoração idólatra. Assim, toda oração oferecida a Deus sem ação do Espírito Santo, ela não é aceitável por ele. A palavra grega para adoração, bem como a do verbo adorar, tem seu uso exclusivamente religioso no Novo Testamento. E ambas enfatizam que não podemos separar o culto que nós prestamos no templo com aquele que nós prestamos com a nossa vida fora do templo. Então não adianta você estar cultuando a Deus no templo e na sua vida particular fora do templo, você não o cultuar. E eu creio que isso é perfeitamente possível, que alguém seja capaz de observar meticulosamente todas as práticas externas da religião e ao mesmo tempo abrigar em seu coração a amargura, o ódio, o orgulho. Observemos, pois, que os fariseus estavam na sinagoga e eles estavam reprovando a Cristo porque ele curou um homem que tinha a sua mão ressequida no dia de sábado. Eles não atentaram para o fato de que na mesma sinagoga, onde eles estavam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, eles estavam com o coração cheio de ódio. Estavam tramando a morte de Jesus. Onde está escrito isso? Marcos capítulo 3, 1 a 6, que nos diz: de novo entrou Jesus na sinagoga e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos.
e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vejam, eles estavam num local de adoração a Deus, mas o seu coração estava cheio de amargura, de ódio, de rancor. Nós não podemos adorar a Deus dessa forma. Eles estavam acreditando que estavam na sinagoga adorando, mas o culto deles não era movido pelo Espírito Santo, porque eles estavam, vamos dizer assim, conspirando contra Jesus para lhes tirar a vida. Qual o ensino que nós devemos observar aqui nesse texto aqui? É que quando vamos à igreja para juntos com os demais irmãos adorar a Deus, nós devemos nos indagar: onde está o meu coração? Quais os meus objetivos verdadeiros? Eu devo ter em mente que não posso apenas estar cumprindo a lei porque eu estou presente no culto. Agora, se eu estou presente porque verdadeiramente eu desejo adorar a Deus, como agradecimento por minha salvação e por reconhecer a Deus como Deus Todo-Poderoso que me deu essa salvação através do sacrifício de Jesus, eu tenho que esquecer as demais coisas e centralizar na minha mente a pessoa de Jesus Cristo, que é o meu Salvador, verificar o que ele fez na cruz do Calvário, porque Deus o enviou para ele fazer isso e fazer uma adoração verdadeira. Segundo ponto é que o povo de Deus é identificado pela centralidade da sua vida em Cristo. Queridos e amados irmãos em Cristo, o povo de Deus admira plenamente quem é Cristo, o que ele fez, e nele, ou seja, em Cristo, ele tem toda a sua alegria. O povo de Deus não se gloria da carne, nem nos ritos religiosos que promove. Salmo 1, verso 2 diz assim: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer, a sua vida, a sua confiança deve estar centralizada na pessoa de Cristo. Observemos, pois, quem é o bendito Filho de Deus para nós. Quando lemos a palavra, observamos que ele é a nossa vida. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele é o nosso exemplo. Filipenses 2, 5, 8. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Cristo é a nossa força. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Gloriar-se em Cristo é ter nele todo o prazer e bem-estar, porque ele nos é suficiente, ele nos satisfaz plenamente. O povo de Deus se gloria na cruz de Cristo
isto é, na sua expiação, como única base para a sua salvação. Lembre-se, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não é naquilo que nós conquistamos que nós devemos nos gloriar, nem naquilo que nós somos. Nós devemos nos gloriar em Cristo, pois é nele, por ele e para ele que temos a vida eterna. Em terceiro lugar, o povo de Deus é identificado pela sua decisão de não confiar na carne. Amados, devemos entender que a palavra carne aqui representa toda a religião produzida pelo homem em seu coração através do seu estado de espírito. Esta carne, ela deve ser reconhecida no fato de que o ser humano continuar voltado sobre si mesmo, confiando em si e se gloriando em si mesmo. Quando fazemos isso, estamos na carne. A carne, na verdade, é a sua natureza centrada em si mesma. Quando exerce a moral e a religião, o ser humano fica preso ao seu eu. Ele cultiva-o e o gloria até mesmo quando cita o nome de Deus. Daí a necessidade que temos do nascer de novo, ou seja, mudarmos esse pensamento, mudarmos essa estrutura de pensamento. Relembramos aqui que os falsos mestres estavam confiados na carne, confiados em rituais, em cerimônias externas, em realizações humanas. Contudo, a igreja, que é o povo que coloca a sua confiança em Deus e a fé na pessoa de Jesus Cristo, o faz confiada no que Deus nos ensina, que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles ordenavam que Deus fosse adorado ou com observâncias exteriores, e porque eles observavam as cerimônias da lei, eles se gabavam por falsos fundamentos de que eram um povo de Deus. Mas os verdadeiramente circuncidados são os que adoram a Deus em espírito e em verdade, como nos ensina João 4:23. Queridos, qual é o ensino aqui? Que o cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus. Cristianismo é aquilo que Deus fez por nós. Nós não podemos confiar no que fazemos ou deixamos de fazer, mas devemos confiar no que Deus fez e continua fazendo em nós, em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo. E qual é a nossa conclusão? É que nós devemos entender que, como povo de Deus, nós somos a circuncisão. Nós somos os que adoramos a Deus no Espírito. Nós somos os que nos alegramos em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que não confiam na carne. Que o Senhor mantenha em seu coração esses princípios e que você os cumpra para a glória de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus te dê uma semana com confiança naquilo que Ele tem feito por você, que Ele continuará fazendo, mas principalmente na salvação realizada por Cristo na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e vida abundante. Oremos. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, Senhor, que essa circuncisão deve acontecer em nosso coração. Ou seja, Senhor, nós temos que nascer de novo em nossos pensamentos, em nossas atitudes,
em nossas ações, nós devemos entender, Senhor Deus, a Tua palavra, nós temos que vivenciar a Tua palavra, nós devemos nos tornar similares a Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Ó Deus, que nós entendamos que devemos Te adorar na beleza da Tua santidade. Ó Deus, que o Teu grande amor que excede todo entendimento, a graça salvadora do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o Teu povo sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.